Gente, boa noite a todos. Hoje eu vou ler o capítulo 29 do livro Sinal Verde, de Francisco Cândido Xavier, o Espírito André Luiz. Serão alguns temas inoportunos, que a gente não deve falar, ou deve pelo menos pensar antes de falar. Então, temas importunos: doenças, crimes, intrigas, crítica, sarcasmo, contendas domésticas, desajustes alheios, conflitos sexuais e divórcio. Então são temas que, quando a gente fala, vem uma carga junto com eles, então é bom evitá-los. Notas deprimentes com referência aos irmãos considerados estrangeiros, que são racismos, preconceitos sociais, divergências políticas, atritos religiosos, autoelogio, carestia da vida, males pessoais, lamentações, comparações pejorativas, recordações infelizes, reprovação a serviços públicos, escândalos, infidelidade conjugal, pornografia. São algumas coisas que não adianta a gente falar. Ou a gente faz o correto, ou é melhor não comentá-los. Comentários desprimorosos quanto à casa dos outros, anedotário inconveniente e histórias chulas. Geralmente, quando a gente está numa reunião, sempre tem um engraçadinho, somos até nós mesmos a contar uma anedota que não é muito boa. Então, certamente, não existem assuntos indignos da palavra e todos eles podem ser motivo de entendimento e de educação. Mas sempre que os temas importunos ou difíceis forem lembrados, em qualquer conversação, o equilíbrio e a prudência devem ser chamados ao verbo e manifestação, para que o respeito aos outros não se mostre ferido. Eu vou ler a página agora, a oração, né? Então, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre espiritismo, filosofia, religião e ciência. Né? Então vamos começar pela filosofia. O que é filosofia? Vamos lá. É uma palavra grega que significa amor à sabedoria. E consiste nos estudos de problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais e estéticos, à mente e à linguagem. Isso é a filosofia. Então, o filósofo ele procura a sabedoria por amor, né? Ele quer saber a verdade. Então nós lembramos de Kardec quando ele nos propõe essa pergunta: quem sou eu? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Então são questões que nós precisamos conhecer, precisamos saber quem somos nós, né? Então a parte filosófica nos leva a caminhar em direção à sabedoria. E todo aquele que adquire a sabedoria, que procura, que se inteira dela, tem que fazer o quê? Ajudar o próximo. É o amor colocado em ação para ajudar os irmãos ainda ignorantes em certos assuntos e ensiná-los, direcioná-los. Isso aí é a questão da filosofia. Então, quando a gente tem algum conhecimento, não podemos ter a usura de guardar esse conhecimento para nós, né? Eu sei, ninguém mais vai saber. Aí nós vamos ser penalizados por nós mesmos, né? Tal como eu esconder dinheiro e não ajudar ninguém, a sabedoria também é assim, a cultura você não pode esconder só para você. Então, você vê os grandes homens, grandes filósofos, né? Nos colocaram tudo a nossa condição para a gente achar aquilo que eles conheceram e passaram para a gente. Bom, deixando a filosofia, vamos caminhar agora para a questão da religião.
O Espiritismo é uma religião? Essa é a grande pergunta, né? Porque alguns irmãos, inclusive os espíritas, né, nos falam que o Espiritismo não é religião, é ciência. Porque Kardec falou que o Espiritismo é ciência. Mas, se a gente pesquisar na codificação espírita, Kardec fala que o Espiritismo é uma religião, sim, mas não como nós a entendemos religião. Se nós entendemos religião como a que nós conhecemos, as dogmáticas, ela não é uma religião. Por quê? O Espiritismo, ele não comunga com os preceitos de algumas religiões, tais como batismo, tais como Crisma. Crisma. Então, hein? Vestiário. Milagres, né? Milagres. Casamento religioso. Casamentos religioso, né? Como festa, tudo bem, mas como religião para Deus, isso não importa, porque o casamento, o importante, o que é o casamento? É a união de espíritos, né? A gente se dá bem, a gente ajudar um ao outro e crescer em direção à luz. Então não é um papel assinado, não é uma reza que vai modificar isso. Porque tem gente que casa no dia seguinte está descasando, né? Então não é a religião. O importante é as pessoas se respeitarem. Então o Espiritismo não comunga com isso, né? Com um culto exterior, né? Tais como procissão, tais como acender velas, fazer oferendas, promessas. Então isso, olhando desse aspecto, o Espiritismo não é religião. O Espiritismo é uma religião assim, ó, nesse aspecto aqui, ó. O Espiritismo é religião porque tem por fim a transformação moral do homem, retomando aos ensinamentos de Jesus Cristo, para que sejam aplicados na vida diária de cada pessoa. Revive o cristianismo na sua verdadeira expressão de amor e caridade. Então a religião espírita, na realidade, é o Cristo redivivo entre nós. Por quê? Na sua simplicidade, o Cristo nos ensinando as leis de Deus, nos direcionando para um caminho de renovação, né? E o Cristo propôs isso, porque ele dizia para todos nós: a tua fé te curou. Então, aquela procura que a gente tem que ter, né? De a gente acreditar em um poder divino, mas não colocando como milagres, porque milagres não existem. O que existe são as leis naturais, as leis divinas colocadas em prática, né? Então Jesus nos convidava e nos falava também dessa renovação e falava para todos nós: ó, cuidado, hein? Não peques mais para que não te suceda coisas piores. Porque naquele momento, quando ele praticava a cura de algum irmão, ele sabia que aquele irmão, naquele período ali, já tinha resgatado o seu passado. Então, era possível de cura, né? Mas dizia: não peques mais para que não te suceda coisa pior. Por quê? Falava já da vida futura. Então, ele diz: olha, a cada um será dado conforme a sua obra. Então, é o Cristo entre nós, né? Na sua simplicidade, nas suas vestes, né? Simples, né? E ele não criou a religião um chefe para que comandasse. Pedro foi imputado, coitado, e foi eleito como Papa. Não sei por quem, porque o Cristo não foi. Porque quando os apóstolos começaram a discutir entre eles, quando Jesus anunciou que iria partir, né, que iria retornar ao Pai, eles começaram a discutir quem seria deles o chefe ali. Quem é que ia comandar aquilo ali? E Jesus, vendo aquela discussão, o que fez? Tirou a túnica, cingiu o lombo com a toalha, como os escravos, e lavou os pés deles.
uma demonstração de que, ó, não tem chefe aqui, todos são iguais. Se houvesse um Papa no cristianismo, lá no tempo de Jesus, seria Tiago, o irmão dele, que tinha maiores conhecimentos do que Pedro. Mas elegeram Pedro. Pedro não está muito satisfeito com isso, não, porque era um homem simples, pecador, e a gente vê, então, aquelas indumentárias, né, cheio de ouro, bordada a ouro, anel de ouro, cajado de ouro, quando o próprio Cristo, no caminho do Gólgota, né, para pegar a cruz, deram a ele uma cana como um cajado, e não uma haste de ouro, né? Então, visto por esse lado, a religião, o espiritismo não é religião, mas visto pelo lado da simplicidade do Cristo que a gente viu, é a religião da renovação. Então, dito isso, nós vamos caminhar agora para a ciência. Só que falar da ciência, eu não vim sozinho não, né? Eu trouxe comigo grandes cientistas que me acompanharam essa noite, ó. Tá aqui, ó, William Cook, Wallace Russell, Clove Warles, Oliver Lodge, William Barrett, olha cá, André Richer, né? Boa noite. Esses homens são e foram grandes cientistas, tá? William Cook, cientista inglês, né? Ele foi eleito pela comunidade cientista para desmitificar, desmascarar o espiritismo, principalmente Allan Kardec, mostrar que Allan Kardec era um falsário, e foi dado a ele a incumbência de pesquisar as questões da mediunidade, que é o lado científico da doutrina dos espíritos. Muito bem. E o que fez ele então? Ele disse, olha, eu vou pesquisar e o que eu descobrir eu vou falar a verdade, não vou omitir, e sei que eu vou desmascarar esse farsante. Só que após várias pesquisas dele, ele encontrou uma médium que ela tinha a mediunidade dos fenômenos físicos, que nós chamamos de fornecer o ectoplasma. Então, ele, conhecendo a ectoplasmia, essa médium, ela exteriorizava do seu corpo físico uma substância esbranquiçada produzida pelas células, em qual essa substância dava condição do espírito desencarnado, comumente chamado aqui morto na Terra, né, aparecer e se tornar tangível, ou seja, você poder tocar no espírito como se fosse carne. E ele ficou surpreendido com isso. Como uma pessoa que já tinha desencarnado ou morrido há tantos anos, quem apareceu para ele foi a Lady King, né? E ele ficou estupefato. Era a realidade, a vida após a morte. O espírito poderia se comunicar, poderia se tornar visível e, além disso, mais extraordinário ainda, poder ser tocado, tornar-se tangível. Então, esse cientista honesto disse, não posso negar a verdade. O senhor Allan Kardec é um grande cientista. E a vida após a morte é uma verdade, porque eu fui testemunha da aparição da Lady King. Bom, sabe o que aconteceu? A comunidade científica lá da Inglaterra, que tinha ele como um grande e ilustre cientista, viraram as costas para ele. E
Em uma festa onde a rainha estava distribuindo uma medalha de honra, uma comenda, né? Ele, para receber a medalha, um dos anfitriões chamou ele e falou aqui, ó, para você receber a medalha, você tem que falar lá que o espiritismo é uma mentira. Ele falou, então eu fico sem a medalha, porque o espiritismo é uma verdade. Então esse é um grande homem, William Cook, tá? Então quando a gente fala de ciência, vamos falar dessa ciência maravilhosa, que é a ciência espírita. O que nós aprendemos na ciência espírita, né? Nós falamos sobre a filosofia, sobre a religião, agora a ciência que nos traz os fatos concretos dessa doutrina maravilhosa. Primeiro, nós aprendemos que nós somos filhos de Deus. Ponto. Deus é o quê? Deus é espírito. Alguém já viu Deus aqui na Terra? Não. Mas como o senhor diz isso? Porque Jesus que falou, não fui eu. Sendo Jesus o sol maior que veio aqui na Terra, ele diz, jamais ninguém ouviu e viu Deus neste mundo. Então, não temos que contestar. Que fala por aí que ouve Deus, Deus falou comigo, estão mentindo. Né? E que viu Deus também está mentindo. Então, muito bem, Jesus nos ensinou que Deus cria espírito, que somos nós. Nós sabemos que o espírito, através da ciência espírita, é uma chama. A forma nossa, nós somos uma chama maravilhosa. Temos um corpo para encarnar que se chama perispírito. Mas vamos falar dessa chama, do espírito, nós. Então vamos lá. Como é que nós sabemos disso? Quando Moisés estava caminhando no deserto, e perto de umas sarças lá na mata, apareceu uma chama que não queimou a sarça, né? E falava com ele. Ué, uma chama que fala? Aí a ciência espírita nos explica, o espírito é uma chama. Voz direta. Moisés era médium, clarovidente, aquele que vê os espíritos, como nós estamos nos vendo aqui. Por isso chama de clarividência. Clareaudiente, porque ele ouvia os espíritos. Isso é ciência. Eu não estou aqui filosofando e nem inventando. Eu estou falando de fatos reais. Então, se as pessoas não pesquisam, não pode dizer o que não sabe. Porque muitas pessoas dizem, isso é mentira. Mentira? Você pesquisou, meu amigo? Você leu lá William Crook? Leu lá Ernesto Bozano? O senhor leu lá André Richer, cientistas famosos? Não, então como é que você está falando que não existe? Então são fatos, são ciência. Quando é ciência, não tem como você negar os fatos, né? Então, Moisés ouve que não era Deus. Nós vamos ver lá em São Paulo, em Coríntios, ele dizendo, os Espíritos do Senhor falavam com Moisés. Porque por isso que Jesus falou que ninguém jamais ouviu, nem viu Deus aqui, neste mundo. Nosso mundinho tão atrasado, tadinho, né? Muito bem, essa é a parte da ciência, que mostra a aparição do Espírito, a voz do Espírito, voz direta. Agora, o Espírito tem um corpo, porque senão a gente ia só ver aquela chama. O corpo, o que é? A ciência espírita veio nos revelar. Kardec deu o nome de perispírito. O que é o perispírito? Vamos pegar uma laranja? A laranja tem a casca por fora, não tem? Eu pego a faca, corto aquela casca. O que aparece para mim? Uma parte branca, não é? E por dentro dessa parte branca, o que tem? A polpa, não é isso? Então o perispírito é a parte branca da laranja. A casca é o corpo nosso, corpo de carne, ó. Se eu descascar aqui, se eu cortar aqui, tirar a casca, vai aparecer o perispírito. Quer dizer, não vai aparecer, porque vocês não vão ter hora de ver. Mas fazendo uma alusão à laranja.
Então, tirou a casca laranja, a parte branca seria o corpo perispiritual, a polpa o espírito. São Paulo, antes de Kardec, nos fala disso aí. Por isso que a gente tem que estudar, a gente tem que pesquisar. Sabe, eu fico com muito assim, constrangido e até com pena quando as pessoas vêm me falar sobre a Bíblia e a gente vê que não tem conhecimento nenhum, né? Lê aquilo ali ao pé da letra, lê o que o pastor falou, o que o padre falou, está aqui, mas não sabe nada, não estudou nada. Aí a gente fala, mas Coríntios, no capítulo 15, São Paulo fala do corpo espiritual, que é o corpo da ressurreição. Não como as religiões dogmáticas estão querendo fazer crer para a gente que Jesus ressuscitou no corpo de carne. Como algumas religiões nos ensinam que nós vamos sair do túmulo com o corpo de carne. Não vamos. Então São Paulo está lá nos mostrando que a ressurreição dos mortos, não ressurreição da carne. Olha, é muito diferente. Muito diferente. Então São Paulo já conhecia o corpo perispiritual. Por que ele conhecia? Porque ele viu. Alguém lê aí o Novo Testamento? É estudioso? No caminho de Damasco, o que aconteceu? Quando São Paulo ia lá prender Ananias, que era discípulo de Jesus, para matar, porque ele matava os cristãos, né? Apareceu Jesus em corpo perispiritual, falando, o cara morreu na cruz. Foi enterrado, me aparece aqui, cara. E só ele que viu, que os colegas dele não viram. Então, São Paulo era médio vidente também. Claro, vidente. Tá? Então está aí a ciência espírita explicando a aparição dos espíritos como o seu corpo perispiritual. Para nós encarnar num corpo de carne, olha só, para esse corpo que ter forma, tem que ter o perispírito. O perispírito é o que é mesmo que eu falei? É o corpo do espírito. Isso, vocês estão lembrando, viu? Então, olha só, no momento da concepção, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, nesse momento o espírito assume a direção daquele óvulo. Começa a formar então o corpo de carne. Por quê? Porque o perispírito é o molde que o corpo de carne vai ser formado. Sem o perispírito, o espírito não tem corpo. Pode até, em casos excepcionais, nascer um natimorto. E nós vamos ver na codificação, na ciência espírita, mostrando que, quando o óvulo fecundado, mesmo que não tenha espírito, mas pelo pensamento que é criador da mãe, cria um corpo, mas que nasce morto. Então, isso aí é um caso excepcional. Acontece. Não é comum, mas acontece. Não tendo o espírito e o perispírito, não tem vida o corpo. Porque quem dá vida ao corpo é o espírito. Quem dá forma ao corpo é o perispírito. Então, se eu sair aqui do corpo agora, eu vou ficar aqui parado, como um boneco. Por quê? Eu não vou mais me movimentar, porque quem me faz movimentar é o espírito, é o perispírito. Estou me fazendo entender? Muito bem. Então a ciência espírita vem mostrar isso, gente. E o nosso irmão inglês, Wells Richter, se não me engano, diz assim, olha que fantástico a ciência. Ele começou a querer formar um corpo de carne no laboratório. Fecundou um óvulo, né? Levou para meu Deus, para onde faz as experiências? Placa. Deu nutrientes.
as células se multiplicaram em 4, de 4 para 8, e 8 16, 16 para 32, 32 para 64, e daí foram se multiplicando, quer dizer, se multiplicam de 4 em 4. Não formou um corpo, formou uma massa. Ele chegou à conclusão que para formar um corpo, só no útero da mulher. Corpo físico, corpo de homem, de mulher, né? Por quê? Porque ele descobriu que no útero da mulher tem uma coisa chamada morfogenética, que dá forma ao corpo físico. Esse nome bonito, morfogenética, se ele pegasse o livro dos espíritos, fosse humilde, ia ler lá o perispírito, o corpo perispiritual, o corpo espiritual, o corpo do espírito. Mas, infelizmente, muitos ainda não têm humildade, mas a ciência médica já está caminhando para chegar ao espírito. Nós vemos o cientista, neurocientista, Dr. Sérgio Felipe, que faz experiências várias, né? Então ele dá aula na USP sobre espiritismo, e é uma matéria de pós-graduação, tá bom? Está na universidade, viu? Se vocês quiserem se formar em espiritismo, vamos lá. E a ciência espírita veio nos revelar outras coisas. O mundo, o cosmo universal, que nós não estamos sozinhos, porque a ideia, inclusive da igreja, é que a Terra, né, era única e o Sol girava em torno da Terra. Galileu Galilei, homem de ciência, pesquisou e viu que a Terra é que girava em torno do Sol. Só que os nossos irmãos quiseram queimar eles, né, como herege, né? Então você contrariou a igreja, você vai preso. Hoje não podemos falar, né? Que hoje não tem mais fogueira, não tem mais coisa, a gente pode falar abertamente. Então atrasou a humanidade nesse estudo, porque as pessoas são assim, ó. Tem um ditado muito legal, uma parábola, se chama o caminho do burro. O que é o caminho do burro? Era um lugarejo, uma fazenda, em que o pessoal levava o gado para pastar, tá, e estava acabando a pastagem, né? Aí teve um burro lá, e o burro era meio irritado, né? Não tinha controle com o burro, e o burro fugiu. Entrou pelo... Aí o cara, os fazendeiros, chamou, mandou o peão lá buscar o burro. Aí ele entrou, né? Foi atrás da pegada do burro, achou o burro em um lugar verdejante, pasto à vontade. Aí eu falei, ó, patrão, tem um pasto lá onde o burro está, que é dá de 1000-0 nisso aqui. Mas como fazer? Solta o burro, que o burro vai e a boiada vai atrás. Muito bem. Aí dali começaram a se formar casas, casebres, né? Naquele caminho. Depois começaram a fazer casas e fez uma cidade. Só que o caminho ficou meio tortuoso, né? E um viajante chegou na cidade e falou, mas por que essa cidade? A estrada principal que passa pela cidade é toda torta assim, toda cheia de curva. Por que não fizeram o negócio retinho? Falou, meu amigo, porque isso aqui é o caminho do burro. Que o burro passou aqui e levou o gado para o pasto, aí ninguém mexeu mais. Então, a religião são assim, na sua maioria, é o caminho do burro. É aquilo ali. Você não tem coragem de pesquisar outra coisa, porque o homem lá falou que é coisa do demônio. Porque ali eles estão certos, não é isso? E a gente aceita. Não deveria, porque o Cristo falou, conhecereis a verdade e ela vos libertará, nos convidando à pesquisa, à ciência. Muito bem. Então, a ciência espírita vem nos mostrar outra coisa muito interessante. Por que alguns irmãos, muito dóceis, muito compenetrados de seus deveres, mudavam de comportamento de repente? E ninguém entendia nada.
Aí vinha os exames, fazia exame, o cara não tem nada, mas o cara mudava de comportamento, falava, né, com uma linguagem diferente e às vezes tinha surtos. Aí Kardec colocou lá na ciência espírita. Isso se chama mediunidade, que é um espírito obsessor, perseguidor, e o sujeito tem mediunidade, então eles têm a sintonia e aquele espírito comanda aquele irmão. Olha a ciência espírita salvando tanta gente dos hospícios, né? Tirando do hospício e curando muitas pessoas, porque fatalmente muitos iriam desencarnar porque não tinha a cura na medicina terrena, porque não era caso para a medicina do corpo material, era caso para a medicina espiritual. Então, a ciência espírita atuando, nos dando esse alento, né? E rasgando os véus entre a terra e a espiritualidade para a terra. Então começam os espíritos a aparecerem desde a criação do mundo, desde em que Moisés começa a trazer a primeira revelação, porque Moisés foi enviado à terra para falar de um Deus único, e com ele uma opção de espíritos que eram médios, para poder receber a mensagem do mundo espiritual, que chamados profetas, nada mais é do que médium, né? Uma palavra mais bonita, né? Profetas, e a gente é médium, mas é a mesma coisa. E começa então a mostrar essa ligação mundo material, mundo espiritual, e os dois entre se ligando. Com a segunda revelação, que é Jesus, que é o nosso governador planetário, abriu-se um horizonte maior, né? Porque Jesus então mostra o amor, e o amor que nós temos que colocar para ajudar os nossos irmãos, sem interesse nenhum, sem receber salário. Porque o Espiritismo, nós trabalhamos na doutrina espírita, nós damos nosso tempo para a doutrina espírita sem salário, diferente de outras religiões que recebem salário para fazer aquilo. Então, quando diz assim, fulano é tão bom, fez isso, mas ele recebe para fazer isso, né? A gente doa o nosso tempo que a gente trabalha, temos o nosso compromisso, doa algum tempo e para ajudar nossos irmãos. Então são esses horizontes que a doutrina espírita abre e nos mostra que eu estou aqui nesse momento falando, porque não sei mais do que vocês, apenas eu tenho mais curiosidade talvez, porque eu pesquiso, eu estudo, eu tenho uma boa cultura bíblica, porque eu estudo muito, né? E tenho interesse em estudar, porque o que eu ouço, peraí, eu vou analisar. Então está errado. Não vem dizer que Deus falou que não falou nada. Primeiro, seria grande pretensão nossa achar que Deus escreve em papel. E Deus precisa de imprensa. Deus manda carta viva à Terra. Deus precisa de imprensa. Mandou Moisés, mandou Jesus, mandou Kardec. Mandou Getúlio. Não. Então Deus não precisa de imprensa. A própria lei da natureza, se a gente observar a natureza, nas suas modificações, nos seus crescentes, nas suas evolução, a gente vai percebendo essas coisas, como nós evoluímos. Há 10 mil anos atrás, qual era o nosso conhecimento? Nenhum. Há 5 mil anos atrás, na época de Moisés, um pouco nós sabíamos, então foi preciso Moisés vir e falar de um Deus que ninguém via. Aí complicou, né? Porque o pessoal estava acostumado a ter lá um mármore, né? Uma estátua para orar, botar uma oferenda. Aí ele fala que o Deus é invisível, ninguém viu, só sente a vibração do seu amor. Não é que o povo vai acreditar. Então a gente vê aqui até hoje
Se a gente observar a lei da reencarnação, o irmão precisa ainda de ficar em frente a uma imagem de gesso e adorando ali aquela imagem de gesso como se fosse aquele espírito luminoso que estivesse ali. Por quê? Porque não evoluíram, porque não acompanharam os ensinamentos de Jesus, não aceitaram o que Jesus falou. Porque Jesus foi muito claro. Virá um dia que Deus será adorado em espírito e verdade. Tá? Então, a gente precisa de tempo para adorar Deus. Porque onde é a casa de Deus? É o universo. Não é um lugar de madeira, de alvenaria, né? Um templo. Não, a casa de Deus é o universo. Então, aonde eu estiver, eu vou adorar Deus em espírito e verdade. Se eu estiver na rua, eu vou fazer minha prece para Deus, pedindo ajuda. Mas não precisa também gritar, né? Porque Jesus falou, não adianta falar muito que não vai ser ouvido. Tem gente que pensa que Deus é surdo, né? Porque grita no chuva para rezar a Deus. Outro acha que Deus não entende muito bem, reza 30, 40 vezes a mesma coisa. Pá. E Jesus, não adianta falar muito. Fala pouco, mas saia daqui, ó, do seu interior, no âmago da sua alma. Aí sim. Então a ciência espírita vem nos colocando nesse caminho de evolução. E eu tenho que entender isso. Por quê? Por que eu tenho? É uma obrigação, sim. Porque se nós não nos conhecermos, nós vamos continuar em sofrimento. Imagina uma coisa. Quem não acredita na vida espiritual atuante, como ela aqui na Terra e até mais, né? Vai, quando desencarnar, o que vai acontecer? Eu vou deixar o corpo físico. Eu vou me aparecer do jeito que eu estou aqui, desse jeito aqui. Tá. Bom, eu estou pensando, eu estou andando, estou falando, tenho fome, tenho sede, sinto calor, sinto frio. Eu vou entender que eu não estou mais no corpo físico? Não vou entender se eu não estudei para isso, se eu não me preparei para isso. Aí, se eu tenho medo dos espíritos, olha aqui, ó, teu pai teve uma reunião espírita, foi coisa do demônio. Porque demônio é assim, cara, engana todo mundo, hein? Aí, eu estou fora do corpo físico, meu Deus, sofrendo ali, vem meu pai para me ajudar. Eu vou olhar para o meu pai, já morreu, cara, eu vou sair correndo. Não é? O que vai acontecer? Não tem outra. Então, a ciência espírita vem nos mostrar uma coisa muito importante, gente. A palavra demônio. O que é? Eu vou beber água, vocês pensarem. Olha só, demônio é uma palavra usada no hebraico para denominar, que significa espírito, seja espírito encarnado, seja espírito desencarnado, espírito bons, espírito ainda equivocado no mal, chamados espíritos ruins, mas só estão equivocados, todo mundo vai ser bom depois. Então a palavra demônio quer dizer espírito, gente. Não é? Aí, algum sabichão aí, para ganhar dinheiro e botar medo nos outros, pegou da mitologia uma figura com chifre, rabo, tridente, barba feita. Vai botar no cavanhaque com a cara de mal. Esse é o demônio. Aí, cá para nós gostamos disso, não gostamos? Nós acreditamos, cara, né? E tem gente que você fala assim, o diabo, meu Deus, não fala isso, não, aquela coisa, é o tinhoso, né?
Diabo é uma palavra metafórica, não existe. Diabo são os nossos sentimentos de avareza, de maledicência, de inveja, de orgulho. Então Satanás quer dizer isso. Diabo, Satanás, é a mesma coisa. Por isso Jesus falou para Pedro: afaste de mim, Satanás. Porque Pedro queria pegar a espada para lutar contra os romanos, contra o pessoal do Sinédrio. Ele falou: deixa eu cumprir a minha trajetória. Me afaste de mim, Satanás. Tira essa coisa ruim dentro de você, rapaz. Né? E se você pegar a Bíblia, você vai ver que Jesus não expulsava diabo. Jesus expulsava demônios. Por que demônio? Porque é o que eu falei anteriormente. Demônio é espírito. Então, aquele irmãozinho que estava obsidiado pelos espíritos que o perseguiam, Jesus dizia: afasta-se, demônio. Afasta-se, espírito. É o que a gente faz aqui. Né? Só que aqui a linguagem é outra. Porque Jesus tinha... Meu Deus. Jesus não precisa nem falar. O espírito se afastar. Né? Porque a luz do mundo... Né? Então, a gente tem que buscar... Olha só. Isso é para o nosso bem. Né? Não ficar à mercê de mentes ardilosas que levam a gente a acreditar em crendices que não vão nos levar ao buraco que o próprio Cristo falou. Cuidado com os falsos profetas, porque são cegos guiando os cegos. E fatalmente vão cair os dois no buraco. Olha, muitos dizem assim: mas também ele segue lá o religioso que falou aquilo e está acreditando no cara. Mas olha que Jesus fala: são os dois, cego e guiando cego. Os dois vão cair no buraco, os dois. Porque eu estou aceitando porque eu quero. Porque eu não sou adulto, não? O que São Paulo falou? São Paulo, em Hebreu, diz assim: olha, quando a gente é criança, come comida de criança. Quando a gente é adulto, come comida de adulto. Numa linguagem traduzida, o que ele quis dizer, quando a gente é criança, a gente acredita em histórias. Mas quando é adulto, a gente tem que... Peraí, isso aí não existe, eu vou pesquisar, vou entender. Né? É o caso do sofrimento, a dor. Por que nós sofremos? Para alguma religião, é por causa de Adão e Eva. Não é verdade? Por causa do pecado original. Adão e Eva são seres mitológicos, não existiram. Aquilo é uma figuração para mostrar a queda nossa. Né? Porque a negação do erro nosso veio desde esse tempo, criado pela mitologia de Adão e Eva. Quer ver? Quando Deus diz assim: Adão, você comeu a fruta. Adão, o que Adão fala? Foi Eva que me deu. Foi Eva que me deu, Senhor. Ai, tirou a culpa dele e jogou para Eva. Ele comeu por quê? Porque ele quis, não foi? Aí Eva disse: Senhor, a culpa foi da serpente. Então esse negócio de botar a culpa no outro é bíblico, né? Vem desde essa mitologia de Adão e Eva. Então eu não assumo as minhas culpas. Olha, nós sofremos porque nós infringimos as leis divinas. Quando eu andar dentro da lei, eu não vou ter mais sofrimento. E se eu for a gente chega atrasado no trabalho, a gente bota a culpa nos ônibus? Bota no ônibus, bota no ônibus. A gente nunca sai mais cedo, né? Então, esse negócio de botar a culpa é assim. Gente, vamos estudar. Não vamos ficar à mercê de mentes e de pessoas que falam, e a gente vai caminhando porque o sujeito lá falou. Aqui nós convidamos, pesquisa. Se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, eu vou ficar muito feliz. Chega um aqui de vocês e disser assim: seu Flávio, o senhor falou isso aqui errado. Porque está aqui escrito, né? A gente vai ver, está escrito. Por que está escrito? Como é que você sabe que isso aí é verdade? Né? Você pesquisou ou porque ouviu alguém falar?
A gente tem que entender isso. A Bíblia, gente, está dentro da gente. A Bíblia não está ali no papel, porque Deus nos deu as leis divinas. Aonde está inscrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Gente. Nós nascemos com todas as leis de Deus na nossa consciência. A Bíblia está aqui dentro. Não é aquele papel que está ali, ó, que várias modificações já se foram feitas. A última agora, então, é um negócio escandaloso. Isso é estelionato, cara. Os caras tinham que ser presos. Porque no original do hebraico e grego, diz assim, ó, Saul foi consultar a pitonisa. Na nova tradução católica, diz assim, Saul foi consultar médium, espírita. Gente, a palavra médium foi inventada por Kardec em 1858. A Bíblia, quantos anos tem a Bíblia? Muito mais. É antes de Jesus, pô. A Bíblia é antes de Jesus. Não existia essa palavra. Espírito. Existia a palavra espírita? Espírita é uma religião nova que Kardec codificou. Doutrina dois espíritos. Esses caras tinham que ser presos, gente. Mas aí, as pessoas não estudam, né? Então, deixa pra lá. Então a ciência espírita vem abrir esses horizontes pra gente. Né? Vem mostrar que o espírito pode se comunicar, que eu posso ter notícia do meu pai, da minha mãe, do meu tio, do meu avô. Por que eu não posso? Se ele está vivo, né? Aí a gente vai pegar o céu e o inferno da codificação, está lá. Kardec falando das evocações. Agora, tem que ser feito com respeito, tem que ser feito com seriedade, tem que ser feito com pessoas que conhecem, pessoas sérias. Não é chegar em casa, eu quero falar com meu pai agora, meu pai vem em casa. Não é assim, né? Você vai perturbar o pai. Né? E tem gente que perturba, né, o desencarnado. A pessoa morre, ai meu Deus, é uma perturbação só. Vem falar comigo. Eu estou com saudade de você. Aconteceu aqui no cemitério, eu estava ali no enterro de um amigo, marido desencarnou. Marido assim, bom, igual eu, então. Aí a mulher, ai meu amor, eu quero ir com você, me leva, aquele desespero, todo mundo com pena. Aí o caixão estava baixando, ela escorregou e caiu dentro da cobra. Socorro, me tira daqui, pelo amor de Deus. Desistiu do marido se levar. É só jogar a terra em cima, É isso aí, gente. Nós somos assim, né? Então precisamos estudar, precisamos nos conhecer, saber que Deus é a causa primeira de todas as coisas, né? É o ser incriado, gente. Dá pra gente falar da personalidade de Deus? Como é que a gente vai falar sobre Deus? Gente, é o ser incriado, aí. Ainda botaram mãe de Deus, né? Como se Deus tivesse mãe. Gente, é uma brincadeira com a religião. Mas, olha só. Muito obrigado pela atenção. Acabou o milho. Acabou a pipoca. Bom, agora é o passe. O passe é uma movimentação do terapeuta passista. Ele movimenta o magnetismo que ele tem animal. Nós todo mundo tem. Uns têm mais em potencialidade, mais potencial.